Levantamento revela que 1 a cada 4 adultos que tiveram Covid em Minas tem sintomas após a doença. Conforme o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 1 milhão de pacientes em Minas Gerais afirmaram ter apresentado algum sintoma da Covid ou de outra doença após 30 dias de infecção pelo coronavírus. Isso representa cerca de 24% dos infectados, praticamente 1 em 4 pessoas. Segundo especialistas, são casos batizados de Covid longa. Quem detalha é o médico infectologista Dirceu Greco, ele que também é professor da Faculdade de Medicina da UFMG. São 2 partes importantes dessa divulgação, né? A primeira fala sobre a quantidade de pessoas que se vacinaram. A segunda, nós vamos falar um pouco, é sobre o risco da chamada Covid longa. E essas 2 coisas estão imbricadas. Primeiro, o seguinte: a vacina da Covid disponível no SUS, importantíssimo, o SUS tem isso para distribuir para todo mundo. Ela tem hoje pelo menos 4 doses, ou talvez 5 doses, inclusive a mais recente, que é a bivalente, que vale a pena repetir aqui: segura, eficaz. Mais de 1,5 bilhão de pessoas receberam essa vacina sem maior risco, maior problema. Atualizada já, né, contra as outras variantes. Exato, contra as variantes. E o negócio mais importante é que não só ela diminui o risco de doença grave, apesar de não acabar completamente com o risco, mas além a coisa mais importante talvez é que ela diminui o risco da Covid longa. Inclusive é o levantamento do IBGE, né? Exatamente. Agora vale a pena lembrar que o chamado Covid longa são vários sintomas. Algumas pessoas têm sintomas muito intensos, sistema nervoso central, da locomoção, do mal-estar, inclusive da perda do olfato, e alguns são mais brandos. Eles pegaram todos, que mesmo as pessoas que tiveram Covid branda podem ter a Covid longa. Aí vão voltando para a vacina. E já se mostrou que entre os vacinados o risco da Covid longa é muito menor. Importantíssimo que as pessoas se vacinem. A vacina continua disponível, a vacina é segura, a vacina está dentro do sistema do SUS e ela leva, com mais um ponto, que não só para a Covid, mas as pessoas estão esquecendo de vacinar contra outras coisas importantes. Tem o sarampo, tem febre amarela, tem hepatite. Pólio, né? Poliomielite, que tem o risco talvez até de voltar em certos locais. Então está na hora de nós repensarmos nisso, né? Aproveitar a disponibilidade e vacinarmos todos. Agora, para a gente fechar só esse assunto da Covid longa, quais os principais sintomas, doutor, que mais atrapalham ali a qualidade de vida da pessoa, né? Acho principalmente quando você tem esse sintoma do sistema nervoso central, né? Memória diminuída, dificuldade de pensar, dificuldade de locomover algumas vezes, são os mais intensos. Repórter Clever Ribeiro. 7h31, além da Covid-19, a dengue pode deixar sequelas pós-doença. Especialista alerta sobre respeitar os limites do corpo, manter uma boa alimentação e hidratação constante no período. Pacientes que tiveram dengue e melhoraram relatam cansaço extremo, queda de cabelo, além de outros sintomas. As sequelas da doença são reais e podem durar por vários meses. E a doença continua batendo recordes no país, que já passou de mais de 5 milhões de casos neste ano. Minas Gerais e São Paulo lideram o ranking com mais de 1 milhão de casos cada. E o novo desafio para milhares de pessoas é conviver com o pós-dengue. A médica infectologista e coordenadora do Serviço de Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde do Hospital Universitário Ciências Médicas, Raquel Bandeira, detalha que repouso e hidratação são essenciais nesse processo. Na dengue, a gente tem uma síndrome que chama síndrome da fadiga crônica, que pode ocorrer depois da resolução da dengue e pode persistir até 6 meses depois do episódio infeccioso, que é, como o próprio nome diz, fadiga e cansaço mesmo. E essa pessoa experimenta muito cansaço, muito desânimo, pode ter dores no corpo, pode ter dor de cabeça, mas o mais marcante mesmo é o cansaço. Toda vez que o corpo ele passa por uma injúria, por uma necessidade energética maior, por um combate a uma infecção,
posterior, algumas células do corpo, elas ficam deixadas de escanteio, e aí, entre elas, obviamente, o cabelo, e por isso que pode ter uma queda de cabelo, que ela recupera. Com relação a essas sequelas que ficam, principalmente aliadas aí a esse cansaço, a essa fadiga, é possível que o paciente faça alguma coisa para minimizar isso, ou realmente tem que esperar o tempo passar e não tem jeito? Parece clichê, mas a gente sempre fala, né? Repouso e líquido. Então, realmente, a dengue, ela é uma doença que mesmo quando a gente tem uma dengue leve, que não evolui para as formas graves, que é uma demanda energética do nosso corpo muito grande. O que eu sempre oriento para os pacientes é respeita o seu corpo, respeita a demanda que ele está te pedindo de repouso, de descanso. A dengue a gente pode pegá-la, infelizmente, várias vezes. Quando é que a gente consegue perceber, depois desse pós-dengue, que de fato é uma nova doença ou ainda é a sequela? A dengue é uma doença febril aguda, então ela acompanha de febre. O início dos sintomas é marcado com a febre, essa febre dura de 5 a 7 dias, depois a gente tem a evolução ou para a fase crítica, para a fase grave, né, da dengue grave, ou para a fase de resolução. Então, marcadamente, a diferença entre essa síndrome da fadiga crônica, essa sequela pós-dengue e a infecção ativa, são os sinais e sintomas, que enquanto a pessoa que está com dengue, ela tem febre alta, dores no corpo, artralgia muito intensa, a pessoa que se recupera, ela apresenta muitas vezes mancha de pele, o rache, aquela coceira na pele, ela já não tem tantos sintomas como dor de cabeça, dor no corpo, ela não apresenta febre e ela mantém só o cansaço. Raquel lembra que a atividade física e a alimentação saudável ajudam o sistema imunológico, fazendo com que o corpo se recupere bem mais rápido. Atividades tanto aeróbicas quanto anaeróbicas, elas podem ser mantidas desde que a pessoa se sinta bem. E a alimentação, o sono e a hidratação, elas são fundamentais para qualquer recuperação de doença infecto-contagiosa. Repórter Clarissa Guimarães.